Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos em mais um programa SustentaCast com Kleber Cruz. Hoje trazendo meu super convidado aqui, o nosso Gabriel Cardoso. Você senhora, você senhor, você moça, são todos muito bem-vindos. Esse é um espaço onde a gente cria conteúdo de qualidade, com pessoas de verdade que fazem a diferença no dia a dia. E hoje estou aqui com esse meu amigo, que eu fiz questão absoluta de chamá-lo, meu companheiro de longa jornada aí, de longa guerra, né, Gabriel? Muito tempo, cara. Puta, a gente se conhece há muito tempo. Faz tempo. E é um prazer enorme, muito obrigado, de verdade, de coração, muito obrigado por você estar aqui hoje. Você é uma pessoa que tem o meu carinho, o meu respeito e de não só de companheirismo do passado, mas por tudo que a gente trabalha, no que nós fazemos no nosso dia a dia enquanto profissionais. Exatamente. Então é uma pessoa fantástica e vocês vão ter o privilégio de ter o que eu tenho há muito tempo, que é o conhecimento desse cara aqui. Vamos falar um pouquinho então do Gabriel. Gabriel é formado em História, com pós-graduação em Gestão em Políticas Sociais, Música e Artes. Atualmente ele trabalha na PAI, né? Agente administrativo da PAI de Várzea Paulista, e ele só faz isso há 12 anos. Atua na área de pesquisa e crítica musical, sendo um dos professores do curso de extensão universitária organizado pela PUC-Rio com o tema Beatles. Beatles, História, Arte e Legado, sendo o único curso de extensão universitária em Beatles na América Latina. Olha só que legal, cara. Legal. Vamos falar sobre isso. Ele mora em Várzea Paulista desde sempre. Filho de Várzea? Você nasceu em Várzea? Não nasci em Várzea porque na época o hospital não estava muito legal, mas eu nasci em Jundiaí. Legal, mas é Varzino da Gema, Gema, filho de funcionária pública e de um metalúrgico. E o primeiro emprego dele foi como estagiário em informática na Prefeitura Municipal aqui de Várzea, onde os avós e bisavós foram os primeiros cidadãos aqui da cidade, quando ainda era distrito de Jundiaí. São fundadores da cidade, né? E o bisavó, como chama o seu bisavô? Meu bisavô Manuel Gonçalves. Famoso Manuel Gonçalves, nome de rua e tudo mais. Foi o responsável pela marcação dos primeiros lotes da cidade a pedido do senhor Álvaro Castro. Exatamente. Cara, que história. Que história. Acho legal, cara. Eu acho bacana pra caramba. Inclusive esse lance que muita gente tem assim, tal, fala, nossa, não conhece as raízes da cidade. E a gente tá aqui. Talvez por isso que a gente se conhece, porque é tanto tempo junto aqui. Então acho que é o básico que a gente tem é saber da onde a gente vem e por que a gente está aqui, né? Então o principal de tudo é um dos orgulhos que eu tenho é de ter morado, crescido e ter me desenvolvido inclusive profissionalmente aqui na cidade. Então, inclusive sou formado, as minhas 2 pós-graduações eu fiz aqui, né, no modo EAD, mas eu sou formado numa universidade que tem aqui em Várzea Paulista também. Então carrego essa junto comigo. Tá com a várzea na corrente sangue, sanguínea. É isso aí, cara. É legal, eu gosto pra caramba daqui. Sempre tive aqui, então, como eu te falei, sou filho de funcionária pública. Então, desde criança eu brincava na prefeitura, né? Prefeitura é meu quintal. Minha mãe começou na prefeitura, eu tinha 18 anos de idade, ela. Hoje tá aí, assim, então a gente conheceu muita gente. Eu lembro de histórias, às vezes a gente via ex-prefeito que a gente via com uma missão, mas tipo totalmente voltado para música. Então eu conhecia as pessoas da prefeitura talvez como pessoas, não como peças políticas da cidade, entendeu? Então foi assim que a gente foi crescendo aqui dentro e pegando vários exemplos de várias pessoas que a gente conheceu aqui. Legal, cara, maravilha. Gabriel, fala um pouquinho, você que nasceu aqui na cidade, quer dizer, você nasceu em Jundiaí, mas foi criado, você é de Várzea, né? E que tem todo esse legado de história com o seu pai, com o seu avô, né? Com a sua família toda, né? Isso é muito bacana. Aliás, é uma característica, se você acompanhar os nossos episódios, você vai ver que a gente tem trazido muitas pessoas bem raiz de Várzea Paulista, Daqui, né? E como você vê essa... É que você despertou isso, então eu já vou entrar na lata aí. Como você vê essa evolução de quando você começou, quando criança aqui, né? Como você vê essa evolução do município ao longo desses anos todos aí? Você que já está na casa dos 30... Eu sou novinho, eu tô com 35. Então. Novinho. 35 com mente de 80. Não. Cara, eu pego como bastante exemplo a minha esposa,
que ela veio de São José dos Campos para cá. Então a gente está num relacionamento de quase 10 anos e que ela mora aqui em Várzea mais ou menos há 8 anos, né, que a gente está junto aqui. Então ela para mim é um ponto de referência vamos dizer assim, nessas últimas décadas da cidade, na questão da evolução. Então ela chegou aqui, quando eu era mais novo, Várzea era uma cidade de interior típica e pura, né? Eu até brinco, fui criado na avenida. Então, quer dizer, bem na avenida principal aqui próxima a Sol Nascente. Então a gente tinha pouco recurso de criança, acho que a única coisa que a gente tinha era o campo e tal, mas era uma cidade muito mais calma, vamos dizer assim, com menos fluxo de carro, apesar da avenida ter sempre o fluxo e tal, mas era uma cidade que todo mundo se conhecia, apesar, né, da distância e tal, mas sempre tinha uma relação. Hoje a gente vê que a cidade já virou uma massa gigantesca de gente, né? Uma coisa legal pra caramba. A gente conhece gente de todos os tipos, ou às vezes você não tem uma coisa que não existia, às vezes você conheceu o seu vizinho, o seu outro vizinho. Hoje tem gente que mal conhece quem mora do lado. Mal cumprimenta, nem sabe quem tá do lado. É que nem a gente aqui. Hoje, a nossa amizade que a gente tem hoje de mais de 20 anos é a mesma interação que a galera tinha antigamente aqui. Hoje em dia é mais difícil de ver isso porque... e assim, é mais difícil de você ver uma pessoa que está aqui diretamente, né, todo dia. O pessoal sai de Jundiaí, então, pra Jundiaí, então não tem essa relação. Mas quem fica, acho que continua, né, mantendo pelo menos esse clima, né, porque a mesma situação é um pouco diferente. Mas aí eu pego bastante minha esposa como referência porque ela mesma fala de quando ela chegou aqui para como Várzea está hoje, né, nesses últimos anos que a gente vem aí. Então a cidade se desenvolveu bastante, cara. Tanto na questão urbana, de infraestrutura urbana, na questão de coisas acessíveis ao morador, né, ao cidadão varzino. A gente vê o comércio aí estourando, então a gente cada vez menos dependência de Jundiaí. E uma coisa que eu falo legal, eu moro aqui no Cruz Alta, na nossa região central, né, até próximo do meu trabalho, que eu trabalho na PAI, e a gente fala bastante, porque aqui na região do Cruz Alta, a gente tem, na rua de baixo de casa, eu tenho um restaurante muito bom de comida japonesa, e na rua da minha casa eu tenho uma rotisseria maravilhosa. Então, tipo, eu falo, bom, por que eu vou para Jundiaí, né? Eu tô aqui perto de casa, então a gente vê hoje uma coisa que não acontecia antes e está acontecendo. Tipo, a gente está dependendo cada vez menos de lá, e eu vejo muita gente de lá vindo para cá, migrando para cá. Então essa é a principal diferença. Vai estar ficando cada vez mais atrativa para quem está aqui, né? Mas ainda eu acho que falta, dentro da essência da cidade, que é aí que eu falo para você, da questão da cidade interior. Eu acho que quem mora aqui tem que conhecer um pouquinho da história e da essência da cidade, né? Porque você ganha representatividade com isso. Então você traz a cidade para você, você representa a cidade. Então o Várzea é um pouco carente dessa questão, agora parece que o pessoal está vendo, mas essa questão do resgate histórico, até para mostrar para o cidadão que Várzea, o nome Várzea não é pejorativo, como muita gente diz, né? Ele vem de um nome, o terreno de Várzea é assim, próximo a um rio e tal. Então tem toda uma contestação que às vezes o pessoal acaba esquecendo, que eu acho que é importante você mostrar para o cidadão varzino qual é a importância dele estar aqui. Que nem eu falo, a gente tem uma estação centenária que pouca gente sabe que está ali, né? Uma estação que fez que aliás é patrimônio. Exatamente, patrimônio tombado por uma estação de 1800 que está ali, que fez parte do ciclo do café, que fez parte da revolução industrial, da chegada dos ingleses para o Brasil, que nem o pessoal, ferro, né? Que foi feito com ferro inglês, inclusive, né? A pessoa fala de Paranapiacaba, existiu no mesmo momento tudo isso, né? A São Paulo Highway e tal. Então faz parte da história do crescimento do nosso país. E é uma cidade que, além de tudo, tem a questão das orquídeas, tem a questão da identidade da cidade com orquídea. Tá sendo feito o trabalho, mas eu acho que precisa talvez um pouco... Agora o Gabriel como historiador também, né, falando, e falta um pouco desse, vamos dizer assim, desse esmero com essa questão. E um esmero, vamos dizer assim, social, né? Não que você faça com aquele esmero de você conseguir alguma coisa em troca, até na questão política e tal, mas é o esmero que você vê com a cidade como a cidade em si, não como uma mercadoria em si, mas para mostrar para o cidadão que toda cidade tem os seus problemas e toda cidade tem as suas magias também, como aqui tem, e a gente sabe disso. Que legal, muito bom, é legal.
Você falou muito da questão histórica e você é um professor de história. Yeah. Da onde veio essa vontade, essa inspiração? Já vem de você? De onde saiu a história na sua vida? Por que história? Por que história? Cara, é bem engraçado isso. Tem uma coisa, até uma ligação com o meu avô, né? Que aí eu falei do meu bisavô Manuel, mas o meu avô José Gonçalves, ou português, acho que muita gente mais antigo conhece, jogou bola, muita bola aqui nessa cidade. E ele tinha essa questão muito forte com o passado, né? E acabou passando para minha mãe e tal. Meu pai também é uma pessoa que sempre se interessou por esse contexto, mas, que nem eu te falei, em casa a família basicamente minha mãe servidora pública, meus pais todos na área da metalurgia, né? Meu pai, meu avô e tal, todo o pessoal nessa área. Então eu já estava meio condicionado a seguir nessa área. Por mais que meu pai nunca queria que eu seguisse essa área, nunca quis que eu seguisse nessa área de metalurgia, que ele falava que... Ele até brincava, ele falou, não, cara, é muito sofrido, você não vai ter que ir, mas eu tentei, me arrisquei. Fiz tal, mas comecei a tentar participar dessa área e vi já que não era minha área e tal. Me arrisquei na informática, minha primeira formação foi como técnico em informática. A partir daí me surgiu uma virada de disco, vamos dizer assim. Porque desde moleque aí vem a relação, que tudo tem uma simbiose, né? Vem a relação da música, bicho. Porque eu sempre, desde moleque, sempre gostei, principalmente de rock, sou formado no rock, posso dizer assim, eu sou roqueiro, mas nada me impede de ser nada, porque o que eu ouço menos hoje em dia é rock, tá, gente? Eu ouço mais música brasileira do que outra coisa. Mas aí me veio isso, mas numa frustração ligada, porque eu gosto muito de música, mas eu não tenho, apesar de eu ter uma aptidão muito fácil para cantar e para tocar instrumentos, mas eu não tenho uma certa disciplina nesse contexto, sabe? Então eu vejo violão, eu quero tocar um violão, eu vejo que eu consigo acertar, daqui a pouco eu já quero estar compondo uma peça de bar, mas eu não tenho essa capacidade, entendeu? E tem um tempo, e eu, né, tenho esse negócio de querer tudo meio que rápido, sabe? E acabei não pegando nessa. Aí eu fui para os livros, né, bicho? Então eu comecei a ler. Desde criança eu gosto dos Beatles, desde os 9 anos de idade, por causa do trabalho de escola. Um amigo meu levou um vinil, um Magical Mystery Tour, acho que foi o primeiro disco dos Beatles que eu peguei na mão na vida. Levei para casa, tinha um Sharp lá, dando mole, que meu pai tinha comprado na época, quando trabalhava na Krupp, né, na empresa. Botei lá, ouvi e falei, nossa, que bagulho louco, né, mano? Que esses malucos vestidos de bicho aqui, mano? Que é isso, né? Ele vinha com um livro, aí tinha umas fotos malucas, que eu não sabia que era um filme, né? Até então que o Magical Mystery Tour era um filme e tal, eu não sabia. Falei, nossa, os caras fez isso, umas músicas loucas e tal. Eu começava com Magical Mystery Tour, depois entrava no negócio, falei, que é isso, né? Aí descobri que eram os Beatles. Eu falei, pô, que legal. O que é Beatles? E fui atrás. Aí eu fui atrás. Eu lembro que tinha uma livraria em Jundiaí, a Don Quixote, ali no centro. Aí eu entrei nessa livraria, achei um livrinho verde, tipo Beatles por eles mesmos. Comprei esse livro, isso daí em 99, porque eu sou novo, né, gente? 99 para 2000. Eu lembro até hoje que o livro era organizado por uma pessoa chamada Luiz Antônio da Silva, né, mais conhecido hoje como Luiz Leno. E esse cara vai entrar na minha vida depois. É assim. Beleza, li, conheci a história, gostei, comecei a comprar disco. Aonde, né, mano? Como que a gente vai começar a comprar disco? Aí eu lembro que tinha algumas lojas que já estavam no seu final. Assim. Porque você tá falando 99, a gente já tá na era final do. Já tava o CD, morrido, já tava. O vinil já tinha sumido da praça. Tinha morrido em 94, 96, alguma coisa assim. Já tinha morrido já. E, cara, tinha uma loja, tem ainda uma loja em Jundiaí que eu. Putz, se dane que é propaganda, mas pra mim foi meu. Acho que você até sabe que loja que é a Nilson, né, mano? Nilson, foi de todo mundo. Nossa, então quem gosta de rock, já ia passar a Nilson lá, viu o Nilson, via a Dani lá, e tinha o Guilherme que trabalhava lá também, que esse daí eu falo pra você, que a turma fala, cara, além de você ter o vinil, a mídia física, ela traz um negócio muito especial pra você, porque você vai na loja de disco. Aí às vezes você vai eu não sei se alguém, pra mim eu já fui, a gente, aqui todo mundo, mas que nem você fala, molecada não sabe o que é isso, mano, você entrar numa loja de disco e falar, mano, o que tem de bom aí?
Você conheceu o dono da loja e falou, o que você me recomenda? O que você me recomenda? O que tem diferente aí? O que chegou? O cara chega lá com 2, 3 CDs, eu falo, tem uns vinil novo que chegou, vê aí que tem uma banda assim e tal, porque que nem eu falei. Eu comecei na raça, na realidade, que nem em casa, meus pais gostavam de rock, eu aprendi a ouvir Rush com a minha mãe, por exemplo, James com a minha mãe, e meu pai ele gosta muito de rock, mas o lance dele é música brasileira, bastante, porque ele gosta de entender a letra. Entendeu? Então tem esse lance aqui que eu peguei um pouquinho dali, um pouquinho dali, mas os Beatles mesmo foram na raça, eu descobri sozinho. Foi nesse trabalho. Então meu intuito era descobrir, mas só que teve uma época da minha vida que eu era bitomaníaco mesmo, bitolado, só existia Beatles, e assim eu fui fomentando. Antes de você continuar, conta um pouquinho para essa rapaziada que não conhece, que a gente conhece, porque eu acho que isso é uma coisa quase que uma coisa que é quase transcendental, né? Essa sensação de você entrar numa loja, percorrer sem saber. Conta um pouquinho sobre isso. Sem saber, você percorrer, ir lá, passar, dedilhar, né? Dedilhar e ver o que você quer naquele dia. Cara, é louco, porque para quem coleciona, principalmente, cada item da coleção você tem um momento especial para você ali. E é isso aí que você falou, cara. Tipo, eu tô na saga, por exemplo, quero conhecer alguma coisa nova hoje. Você entrava na loja, normalmente tinha ali os CDs e tal, normalmente os CDs de lançamento. Aí algumas lojas deixavam uma partezinha de usado, que era os mais baratinhos para você fazer troca. E as mais resistentes ainda tinham algumas coisas de vinil do lado, né? Então você chegava, por exemplo, assim, é o que sempre acontecia. Eu chegava e procurava disco, por exemplo, dos Beatles, por exemplo. Aí o cara olhava e falava, você gosta dos Beatles? Eu falei, gosto. Bom, mas peraí, vem aqui, vamos conversar. Então o cara já te trazia e falava assim, tem uma banda lá na Inglaterra, tal, que... o The Who, você não quer conhecer essa banda aqui? Então, tipo, o cara, querendo ou não, ele pegava um pouco do gosto dele, mas ele juntava com aquilo que ele via, com o conhecimento que ele tinha, e sem contar, velho, que nessa época ainda tinha revista e tal, não era na época dos zines, mas a informação sobre as bandas ou os trabalhos eram muito mais difíceis também. Não tinha um Down Google aí, manja. O Down Google foi depois dos anos 2005 pra cima e tal. Mas isso antes aí, cara, até antes, porque a internet ela foi ser acessível depois de muito tempo, né? Então, tipo aqui, por exemplo, que nem conexão de escada, fim de semana, depois da meia-noite, pra pagar um pulso. E era muito caro, velho. Tipo porque assim, era pulso telefônico, né? Exatamente. E computador, normalmente na galera, era só um que tinha. Então ia todo mundo na casa daquele um que tinha, porque eu lembro que tinha um amigo meu, tem um amigo meu, até hoje, o Duda, um irmão Zaz que eu tenho, que ele tinha um computador com banda larga, manja, 1 mega. Aí ia todo mundo lá na casa dele, e é muito louco que eu contando essa história hoje, falando da internet de 1 mega, é a mesma coisa que alguém que viveu nos 70 e falar que tipo assim, chegou um disco aí do Marvin Gaye, manja, que ninguém sabe qual é que é, e eu vou levar na casa do camarada para todo mundo ouvir junto. Muda-se o contexto, mas muda o jeito, mas o contexto é o mesmo. Sim, ainda, né? E a gente fazia isso. Eu lembro que tipo as primeiras vezes que eu vi tipo um vídeo do AC/DC, um vídeo do, enfim, foi na banda larga lá de 1 mega do Duda, assim, falando, nossa, ou quando a gente não alugava na locadora, né, que tinha aqui na Várzea, tinha a Pap Video aqui, tinha um acervo bom pra caramba de filme de rock, que inclusive depois quando fechou, eu peguei todas as fitas pra mim, eu comprei todas as fitas da locadora pra mim, porque desde moleque assistindo. E cara, tinha essa também, tipo, além do CD, do vinil, tinha tipo os DVDs, tinha os shows, tipo quando ia ter show de fulano de tal, todo mundo se organizava na loja, e falava, vamos, excursão e tal. Tinha todo esse lance, cara, que é tudo isso que a mídia física te proporcionava, né, mano, que você... Até hoje em dia a internet e tal, essa facilidade, mas hoje em dia esse lance do Spotify, o Tidal e tal, eu vou falar pra você, eu assino o Spotify, cara, pô, ouço o Spotify demais, mas assim, porque eu não posso levar um tocadisco no trampo, entendeu? Porque na questão de qualidade, essas coisas assim, existem coisas, assim, pra quem gosta de ouvir música de verdade, tipo, se vê diferença, entendeu? Em qualidade, de jeito de se ouvir e tal. Se ouvir um MP3 comprimido, se ouvir um FLAC, que é um outro tipo de áudio eletrônico, ou você ouvir um vinil, né, que nem o Jim Page do Led Zeppelin fala, que
A melhor forma de se ouvir Led Zeppelin é no vinil, porque nada consegue reproduzir a frequência do bumbo do John Bonham, por exemplo, que a não ser a frequência que foi colocada no vinil. Tem alguns amigos não conhecidos da vida, histórias que falam que por pessoas com problemas de audição, que por conta da frequência do disco ser um pouco mais ampla, alguma coisa assim, né? Ela consegue ouvir o vinil, mas o CD ela tem uma dificuldade de se ouvir. Ela consegue sentir pela vibração, né? E ouvir mesmo, tipo, na questão da frequência, aí já é uma coisa fora dos meus domínios. Mas você falou uma coisa muito curiosa, sabe? Nós estamos, você que está ali também, a gente já vai falar um pouquinho da PAI também. Sim. Mas você que tem um convívio com a juventude, a gente percebe que essa juventude é muito visual, muito tátil. Bastante. No entanto, você falando, você percebe que na musicalidade, eu não sei até que ponto essa experiência tátil corresponde à nossa geração. Que a nossa geração tinha toda essa questão da ilustração, de pegar o vinil, de pegar as imagens, de olhar quem foi o técnico disso, quem foi o editor, em que estúdio foi gravado, em que local foi gravado, tudo isso. Hoje essa geração não se atenta ou não tem essa informação. Como que você vê essa mudança? Porque o gosto musical sempre existiu, sempre vai haver. Isso. Mas a experiência é diferente. E é cíclico, né, também. Cara, uma coisa que eu falo às vezes, que o pessoal fala, tipo, eu tenho, assim, um certo, eu posso dizer assim, eu não posso falar que é um ressentimento, meio uma tristeza com essa molecada de hoje em dia, com relação deles não terem essa oportunidade da troca do lance da mídia física, que eu falo que dentro da mídia física não é só o rock ou só... Não, cara, tem um movimento muito grande por trás disso, né? Então você acaba perdendo essas trocas humanas, entendeu? Tipo de conhecimento, por exemplo, o cara que gosta dos Beatles aqui de Várzea, ele gosta dos mesmos Beatles que o cara do Rio de Janeiro. Então, quando os dois vão conversar, isso meio que equipara a linguagem dos dois, entendeu? E você vai aprender sempre mais, porque o cara de lá sempre vai saber uma coisa diferente do que você. Então, às vezes, numa compra de CD, às vezes, numa loja ou numa conversa que você encontra alguém por ali, você ganha essa coisa. Hoje em dia, cara, principalmente, eu sou um cara, tipo assim, que nem com relação à música, conceito, eu não sou um cara que pensa muito para trás. Eu sou um cara até meio à-vanguarda, assim, com relação, porque às vezes o pessoal fala do funk carioca, que não sei o quê, mas é um momento da história da música do país, entendeu? Então a gente tem que, de certa forma, por mais que a gente não goste, ou por mais que a gente não concorde com certa coisa, a gente está levando pelo menos a cultura brasileira fora. A brasilidade, né? Mas isso acaba sendo, de certa forma, um trampolim pro gringo, principalmente, conhecer a cultura brasileira. É muito louco falar isso, mas tem muita gente que lá de fora da Europa que entrou na música brasileira, que entrou no Tim Maia pela Anitta. Aí você vai me falar por quê? Por quê? Porque leu em algum lugar que ela gosta de uma música do Tim Maia. Quem é Tim Maia? Nossa, por que a Anitta gosta do Tim Maia? Porque tem isso, tem essa referência. Aí é que pra gente... Muita gente se sente até ofendido com uma comparação assim, mas se você for analisar no contexto mesmo, no contexto crítico, é isso que acontece. Que nem às vezes o pessoal fala pra mim, quem pra você é o maior artista brasileiro? Né, hoje na música, essas coisas. O pessoal fala bastante do Tom Jobim, né, por causa das gravações, mas pra mim é o Milton Nascimento, hoje. Por quê? Porque ele gravou com os grandes da música. Os grandes nomes da música europeia, da música ocidental, enfim, ele teve uma participação e levou a música para fora. Só que infelizmente o brasileiro não consegue digerir isso, porque às vezes, que nem eu falo, tem a crítica com a Anitta. Hoje, enfim, com qualquer um que represente, eu coloco a Anitta como referência, porque é a que tocou no Super Bowl, na final da Champions, ali, esses dias atrás. Né? Porque é a que leva o nome do Brasil. Mas, cara, o Milton chegou num patamar, assim, artístico gigantesco. E se ela falar que gosta dele, ou alguma coisa vertente da música brasileira, seja ela qual for, desde Milton Nascimento até uma coisa mais atual, ou um grupo mais atual, ela vai estar falando da cultura brasileira e vai trazer o gringo pra cá. Entendeu? Então eu acho que, tipo assim, dentro de todas aquelas
ditos malefícios das coisas. Sim. Tem as coisas tem boas. Tem seu custo-benefício. Sim, tem isso, tem a sua contrapartida, vamos dizer assim, pro bem. Mas que a produção cultural hoje em dia está em decadência, isso é evidente, né? Infelizmente, porque ela virou mercado de novo, né? E a arte, a música principalmente, a gente seria muito demagogo se falar que não é um mercado. Mas, que nem eu digo, né? É um mercado para você se consumir de uma maneira, de certa forma, tipo, a gente não pode esquecer da parte artística da coisa, da onde veio, das origens, né? Voltando àquele negócio, a gente precisa conhecer a história para adquirir laços, entendeu? Então, é muito complicado, porque às vezes você vê um cara que quer ser músico aí, ele vem, mete aí um lance aí de regular a voz aí, que eu esqueci até o nome do programa, que inventaram nos anos 80 para regular a voz, e virar músico para ganhar grana. Mas não é só isso, né, cara? Infelizmente é isso, porque a história da música nos mostra que quem faz música ganha muito dinheiro, né? Sim. Só que normalmente quem ganha muito principalmente dinheiro... no mercado business, né? Que envolve muito investimento, patrocínio, enfim. Né? Aparece, né? Imagem e tudo. Né? E tem essa ilusão, mas hoje em dia eu acho que o business ele é mais para as grandes empresas do que para o artista em si. Né? Porque eu falo que quem é do underground hoje no Brasil, quem é lá de baixo, assim, quer começar para subir lá, que nem era antigamente, você começar de baixo para subir, principalmente no ramo artístico, tá muito puxado. Muito puxado. É um desafio. Tá um desafio muito grande, por isso que eu admiro muito. Você falou agora há pouco e me lembrou eu vi no final de semana, não me lembro em que canal, eu vi uma passagem do Dave Grohl, né, do Fighters, e ele fez uma palhinha lá, tal, na batera, nos bons tempos do Nirvana. E o cara perguntou qual que é a sua banda mais... Você que tem uma musicalidade e tal, qual que é a sua banda de referência, assim, que te dá... Quando você fala em musicalidade, o que te vem à mente? Aí ele falou assim, uma banda lá do Brasil chamada Sepultura, de um álbum que os caras gravaram numa tribo. Roots, né? Isso. Então essa questão, mas isso é exatamente isso que você falou. Você viu que loucura? Né? Você viu, alguém falou, se tornou referência, alguém ouviu, né? Ouviu e aí reproduziu. E se tornou influência. Exatamente. E tá vendo que loucura? Onde que a gente tava falando da Anitta e tal, o cara foi no Sepultura, que é uma coisa tipo assim, é uma banda de death metal. Começou como death metal. Né? Começou, depois foi dando trash e tal. Mas olha aí que referência que o cara teve do Brasil, né, mano? Você for falar isso aí pra um violinista clássico, o cara vai ficar louco. Ele vai morder o cotovelo de raiva, fala, porra, eu estudo 15, 20, 30 anos para fazer uma peça de música clássica do Villa-Lobos, aí vai lá o Andreas Kisser furando a guitarra e tá falando... Mas eles pensam isso mesmo, cara. Mas aí que tá, trouxe os caras para a cultura do Brasil, para a origem da cultura do Brasil. É um jeito que eles trazem também, como muitos outros artistas aqui fazem e infelizmente às vezes a gente não abre o olho para eles. Show de bola. Gente, eu tô aqui com o Gabriel Cardoso aí que é professor de história, sabe tudo de música. A gente tem bastante assunto ainda, mas vamos tentar ir aí. Fala um pouquinho sobre seu trabalho que você desenvolve na rádio, é isso? Numa rádio, isso. Umas lives que você desenvolve falando sobre música, isso. Sobre influência musical, como que é isso? Agora eu tô com o meu canal no Instagram, que eu peguei basicamente, há muito tempo eu já tava para fazer isso, só que aí eu penso, pô, será que eu consigo tal, porque como eu te falei, eu trabalho na Paique de Várzea, esse lance da música para mim é uma coisa que hoje é basicamente um hobby mesmo e assim, que tá virando uma coisa mais profissional. Legal. Justamente pelo fato da faculdade da PUC do Rio ter me convidado para participar para ser um dos professores convidados do curso, né, que é o único que você comentou. Como que é esse curso? Que é o único da América Latina que traz esse tema Beatles, arte e legado. Como que é? Cara, esse curso ele foi desenvolvido basicamente por um professor da PUC do Rio, é o responsável pela área de engenharia da PUC do Rio, é o professor Eduardo Brock. O professor Eduardo é um dos maiores colecionadores de livros, de publicações dos Beatles que está na América Latina. Então ele tem muito material sobre Beatles publicados em todo o mundo. Então ele tem uma coleção de livros assim gigantesca, inclusive ele está propondo para a PUC Rio
a fazer uma biblioteca para livre acesso, para quem quiser, que tiver interesse em estudar sobre isso, né? E ele, junto com o Luiz Otávio, que é um outro professor lá da PUC, né? que é músico, né? O Luiz Otávio teve aulas com o Antônio Adolfo, né? Um grande arranjador brasileiro, que também é professor na PUC Rio, resolveram montar um curso pelo seu gosto, o gosto que eles tinham pelos Beatles, e eles também são os organizadores da Beatle Week aqui no Rio de Janeiro, que é um evento oficial dos Beatles, né, no mundo todo, e aqui no Brasil o oficial é aqui no Rio de Janeiro. E eles juntaram isso, são professores universitários que queriam mostrar o gosto deles pela banda, juntaram outros professores. Esse curso tem 12 anos já, ele era na maneira presencial, lá na PUC do Rio. Ele é um curso de extensão, é isso? É um curso de extensão universitária. Uhum. É o único curso de extensão universitária que é um curso dado por professores universitários. Todos os professores têm uma especialização ou capacitação voltada para a área de música, jornalismo, ou voltado para a área de Beatles, entendeu? Que nem o Eduardo, apesar de ele ser ele é o diretor responsável pelo setor de engenharia, mas ele tem esse conhecimento, ele viveu na Inglaterra por muito tempo, então ele tem basicamente o curso ele é comandado pelo Dudu, é um dos grandes especialistas de Beatles do Brasil, né? E eu fui aluno desse curso ano passado, né? Eu fui aluno pela primeira vez, eu sempre almejava fazer esse curso, fiz o curso, e nessa pós-graduação que eu tenho de Música e Artes, o tema do meu artigo da pós foi o Sgt. Pepper's, né? Foi a revolução artística cultural do Sgt. Pepper's, né, no contexto de 67 como ano. Ajuda a gente, ajuda um nosso. Quem que é essa gente? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é um disco lançado pelos Beatles. Muitos dizem que é um divisor de águas aí na música, né? Então eu peguei ele porque é um disco totalmente aquilo que você falou. Foi um disco que não era só um disco de música, era um disco de arte, porque ele vinha com encarte. Primeiro disco a sair letra de música. Então tem muita influência com a poesia beat americana. Tem muita coisa. Então eu fiz uma ligação toda desse contexto 67 como sociedade, né? Explosão da geração Baby Boomer e tal. E fiz um aparato disso tudo juntando com a criação do movimento da Tropicália aqui no Brasil. Legal. Né? Porque tem tudo a ver, porque Sgt. Pepper's, Beatles e Banda de Pífanos de Caruaru foi o que formou a Tropicália. Que fantástico. Foi o que fez o Gilberto Gil ouvir o Peppers, ouvir a Banda de Pífanos lá, mostrar o Peppers pro Caetano, o Caetano traduzir todas as letras pro Tom Zé, e assim foi juntando todo mundo e foi surgindo a Tropicália. Então eu fiz essa apagada, cheguei no meu professor, no Eduardo, e falei, eu me atrevi a escrever sobre Beatles na minha tese de pós-graduação. Ele viu, gostou e me convidou justamente para falar sobre o Sgt. Pepper's, né? Nesse conceito. Então a minha aula é basicamente essa, sobre o Sgt. Pepper's e o seu conceito cultural. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu vou dar aula no mesmo dia de uma pessoa chamada Frederico Coelho, Fred Coelho. Fred Coelho é um dos maiores especialistas em contracultura. Procure o movimento da contracultura, movimento do desbunde, movimento contracultural, desde da contracultura dos anos 50 nos Estados Unidos até no Brasil, até o final dela ali, vamos dizer, que ela continua até hoje, ela nunca acabou. Então é um dos grandes escritores sobre isso, foi uma das minhas referências bibliográficas da minha tese, é o biógrafo do Jardim Macalé, escreveu a biografia do Jardim Macalé, qual o Macalé eu tive orgulho de conhecer, pegar até um autógrafo na biografia. Fantástico. E o Fred foi meu professor, foi minha referência bibliográfica em muito trabalho, e agora eu vou abrir a aula dele. Então eu vou ser um professor que vai anteceder a aula dele. Então para mim, assim, eu tô tipo assim, não só ele, como diversos outros professores ali. Ali a gente tem o Ricardo Pugiali também, que é para mim, como Gabriel Bitomaníaco, é o maior pesquisador de Beatles que a América Latina já viu. Ele tem alguns livros que ele esmiuça a carreira dos Beatles dia a dia até 1980, é o Beatlemania, que vai até o fim da Beatlemania, até 69, e depois ele tem um livro que ele relata de 70 a 80 o que aconteceu com os caras. Então o cara afim. Tinha a Lizzy Bravo nesse curso também, Elizabeth Vilas Boas Bases, a única brasileira, a única pessoa além do Eric Clapton, do Billy Preston
e ela foi a Lizzy, a única pessoa que gravou com os Beatles além deles mesmos, né? Então, Lizzy Bravo, brasileira, carioca, gravou com os Beatles Across the Universe em 67, também era amiga do Paul McCartney, inclusive brasileira. Eu até falo, se a Lizzy Bravo fosse americana, ela ia ser cultuada pela bitomania brasileira. Pena que ela é brasileira. Mas enfim. É o que dizem do Machado de Assis também, né? A mesma história. Se ele fosse russo, seria Dostoiévski. É aquilo que o Tom Jobim fala, o brasileiro tem uma certa síndrome de cachorro, sei lá como o pessoal fala. Cachorro manco, né? Sei lá. Ele fala que quando o brasileiro tem sucesso, ele é visto como arrogante, sabe? Parece que não pode fazer sucesso. E cara, e essas pessoas importantíssimas da bitomania fizeram parte desse curso, e agora eu faço parte também como professor nessa área, que pra mim é uma baita de uma conquista de vida, vamos dizer assim, porque cara, eu gosto dos Beatles desde os 9 anos de idade, então, como alguns amigos me dizem, né, às vezes eu me pego falando assim, cara, o Ricardo Pugiari, o Luiz Antônio da Silva, o Luiz Lennon, aquele que eu falei que eu lia, aquele livrinho verde que eu falei ali no começo, hoje é meu amigo, hoje tipo assim, quem dá furo de notícia sobre a bitomania para ele sou eu. Fantástico. E antigamente eu recebia as notícias dele, entendeu? Então, nesse mundo assim, eu me realizei mesmo e tipo assim, pretendo que isso se desenvolva cada vez mais, porque a gente vai, que nem agora eu tenho coisas que eu não tinha antes, que nem que a bitomania me trouxe, que é a questão de publicação de texto, cada vez mais estou fazendo críticas de álbuns de pessoas que eu conheço, principalmente pessoas, músicos do underground mesmo, que batalham ali para estar no mainstream de alguma forma, né? Então tem 2 sites magníficos no Instagram, o Discólatras e o Troca o Disco, 2 sites tipo, com uma visibilidade muito grande, qual sou colaborador hoje, então mando texto, escrevo bastante para eles lá. E esse é o meu lance, que nem eu falei, como eu não sou um cara do instrumento mesmo, músico, então eu virei uma espécie de... Não, virei um pesquisador musical Pesquisador mesmo, da música, que legal. Nessa questão. E é o que me realiza nessa questão, tipo assim, que nem eu falei, uma das minhas faces, né, nessa parte, que nem eu sou uma pessoa só, mas que nem a gente, às vezes, se dá esse luxo de poder fazer várias coisas dentro de uma só, porque dá trabalho também, né? Com certeza. Quando a gente fala que nem eu sei aqui, ó, putz, isso daqui, criar conteúdo, gente, é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. Não é fácil. E além de criar conteúdo, fazer ele acontecer é mais difícil ainda. Que eu acho que é o que, para você poder continuar, você ter o lance de fazer, você não, é muito difícil. Porque não pode ser o mesmo. Não. Tem que fazer, tem que criar, tem que desenvolver e inovar. Inovar todo dia. E tem gente que vai acompanhar, cara, por mínimo de pessoa que seja uma, cara. Mas vai acompanhar, então faz por essa uma aí. Você tem que fazer por essa uma. Só para finalizar então esse assunto, para a gente poder ir em outro, para a gente que tocar, que é legal. Breves palavras. Beleza. Qual a importância do universo dos Beatles no mundo? Não é nem para você. Tá. Você como pesquisador, tal, como você vê a importância referencial dos Beatles para a música, para a sociedade, para a história, para as pessoas? Beleza. Cara, primeiro que eles foram a voz de uma geração, vamos dizer assim. Como eu falei, os baby boomers, ali pós-guerra, o mundo estava com uma juventude em excesso e eles precisavam de alguém para que se falasse. Aí eu falo, os Beatles foi uma revolução multiartística, cara, porque eles chegaram longe demais, inclusive aqui em Várzea Paulista, ou lá no Chuí, ou aonde for, uma pessoa sabe quem são eles, entendeu? Então eles trouxeram para a música, ou para o show business, ou para conceito, vamos dizer assim, para o mundo cultural em si, uma diferenciação muito grande, principalmente de ter a tua carreira como um negócio e depois do lance de você ter o seu fã como teu parceiro, né? Que eles faziam muito disso, que nem os Beatles, eles foram revolucionários em muitas coisas que outras bandas e outros movimentos culturais vieram a fazer depois deles. Por exemplo, os Beatles, com relação à segregação nos Estados Unidos, eles não tocavam em estádios que haviam segregação racial, entendeu? Então, e muitas pessoas não sabem disso.
Por exemplo, tem um documentário, o 8 Days a Week, que saiu aí nos anos 2014, se eu não me engano, que a Whoopi Goldberg participa do show do Shea Stadium, e ela fala que quando ela entrou, ela esperava que ia haver algum tipo de segregação e não houve nenhum tipo de segregação, porque isso era contrato. Eles só tocavam para a plateia única. Não existia nenhum tipo de segregação. Se existisse qualquer tipo, eles não se apresentavam. Então isso acabou virando também, para muitas bandas depois e para muitas pessoas naquele momento, uma questão social. Eles acabaram mexendo com essa questão social. Tanto que chegou uma época que eles eram mal vistos por grupos de supremacia tal, por causa de uma colocação que o John Lennon disse, que os Beatles eram mais populares que Jesus. Naquele contexto, realmente ele estava certíssimo, porque realmente a religião estava em baixa, a música pop estava em alta. Gente, era uma terra de jovem, era muita gente jovem ali. Então realmente a religião estava caindo, porque eles falavam que era coisa de velho, o rock estava subindo. Aí os supremacistas, para acabarem com essa questão racial que eles tinham, usaram essa questão religiosa para tentar deturpar a imagem da banda no país. Entendeu? Para você ver quão longe foi uma banda de rock no mundo. Por exemplo, foi tocar nas Filipinas, não quis se apresentar junto, não quis jantar com a rainha do ditador, né, das Filipinas na época. Geraram uma revolução popular e foram expulsos do país. Para você ver, uma banda de rock era tão popular quanto um ditador de um país. Então eles chegaram nessa parte cultural. Eu acho que eles difundiram esse lance principalmente do rock, desse lance da juventude. E na parte artística, cara, o pop depois dos Beatles, ele foi outra coisa. Foi. A estrutura de show, tudo, organização, profissionalização da equipe para desenvolver os shows, né? O jeito de fazer música, tocar fita ao contrário, gravar caixa dentro de privada para ver se dá um som diferente. Porque na época não tinha app. Você não apertava um botão, dava um eco, dava um flanger. Até tinha coisa básica. Mas o cara queria fazer, por exemplo, o Strawberry Fields Forever, do John Lennon, que é uma música dos Beatles também. O John Lennon, né, ele pede pro George Martin, que é o produtor, e o Geoff Emerick, que é o engenheiro de som, ele pede para que aquela música tivesse, ele queria ter a voz como se fosse um monge tibetano cantando no alto do Himalaia. Se vira, faz. Como? Não sei, faz. Os caras demoraram, roda a fita ao contrário, vai, pega a fita, faz a fita rodar no estúdio para dar um eco. Eles faziam, não tinha apertar botão. Então isso, cara, e isso o Sgt. Pepper foi gravado em 16 canais. 16? 8 canais. Uma mesa de 8 canais. Aí, cara, então eles fizeram uma revolução tipo musical no contexto, que mudou. Letra de música em disco, não existia antes dos Beatles. Baterista que tocava em cima da banda, não existia antes dos Beatles. Baterista de rock que tocava com as duas baquetas paralelas, não existia antes dos Beatles. O Ringo foi o primeiro baterista. Primeiro baterista. Para poder alcançar uma sonoridade. Uma sonoridade maior e assim, na verdade quem levava a banda era o Ringo. Porque eles não se ouviam, né, por causa da gritaria, então eles iam pelo Ringo. Tanto que tem uma música dos Beatles no Abbey Road, que é o último disco, que é The End, que o Ringo tem um solo de bateria, é o único solo de bateria grande, vamos dizer assim, do Ringo numa música dos Beatles, é a última música dos Beatles, e ele faz uma marcação com um bumbo, que uma vez inventaram de bater o metrônomo e ele bate perfeitamente no ritmo de um metrônomo. Então às vezes o pessoal fala, o Ringo é um baterista medíocre, muito pelo contrário, tanto que o próprio Dave Grohl, vários outros bateristas, Abe Laboriel, vários outros bateristas consideram o Ringo um dos melhores bateristas técnicos, porque, cara, o mais difícil de você ser baterista é você manter um ritmo constante, repetir, é difícil, cara, porque às vezes você se acha cara, eu sou uma máquina, um robô, vou fazer só isso, quero dar umas viradas. Não, o difícil do baterista é você segurar, porque se ele perde todo mundo. E nos Beatles é isso, o Ringo era o que levava todo mundo. Então, cara, nesse contexto todo, nessa somatória toda de contextos de evolução, tanto musical quanto artística, de como se produzir um disco, de como se assinar um contrato, de como você organizar uma turnê, eu acho que daí pra frente só foi frutos colhidos da Beatlemania. Até a questão fã relacionamento fã e artista. E artista foi diferente, né? Que
Mudou. Foi a primeira vez, acho que, apesar de existir Elvis, existir tudo, acho que depois do Elvis foi uma das maiores revoluções que existiu. E foi o grupo que mudou como a música iria se... Que a gente fala, para quem gosta de rock, tudo que é do rock basicamente veio dali, né? É verdade. Veio dali. É a raiz de tudo. É a fonte de inspiração de muita gente aí. Não só do rock, como do pop, do funk, do soul, de todo todos mundo. os gêneros. Legal. Gabriel, vamos lá que tu é muito cheio de história, tem bastante conteúdo, então vamos explorar esse conteúdo aí. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho na APAE. Você já está lá há quanto tempo? 12 anos? 15? 12 anos. 12 anos, é. legal, né? Porque a gente fala, você vê, falando de música, fala assim, nossa, cara, trabalha na APAE há 12 anos. E como o Kleber falou, uma das minhas formações foi justamente por causa disso. Eu entrei na APAE, eu tinha 21 anos de idade, tinha acabado de sair de uma empresa de tecnologia, eu trabalhava na área de informática. Você entrou lá começando como TI? Eu entrei lá como professor de informática. Trabalhava arrumando computador, aí a primeira coisa que eu vi, eu falei, vou ter que ensinar informática para pessoa com deficiência. Tá, legal, 21 anos. Falei, vamos embora, vamos tentar. Lembro até hoje, eu estava trabalhando na prefeitura, que nem eu falei, eu fiz estágio de informática na prefeitura, né? Trabalhei e eu comecei a fazer a faculdade, voltei a fazer o estágio na época, que eu tinha trabalhado na Casa Bahia, sempre na área de informática. Aí recebi essa proposta e vim. 12 anos, de lá pra cá, cara, só foram, assim, só aprendizados na vida da gente, porque eu entrei lá um molecão mesmo, bem roqueirão desse jeito aí e tal, não sei o quê. Mas entrei lá, tipo assim, pronto pra aprender tudo de novo. Entrei lá, tipo assim, uma folha em branco. Falei, eu não sei de nada aqui, né? E uma coisa que eu percebi lá, cara, que a principal coisa que você tem que ter para começar a trabalhar num lugar desse, primeiramente, é a humildade, né? Por isso que eu gostei de uma frase que eu vi aí num dos vídeos que vocês fizeram, como que a humildade vem na frente da honra, né? Sim. Então eu achei mó legal isso aí, e é isso que eu coloquei na minha vida, entendeu? Entrei lá, não entendi o que era ainda a pessoa com deficiência, né? Apesar de, na minha vida toda, eu ter tido contato, tenho um grande amigo meu, que ele é deficiente auditivo, né? E alguns amigos, que a gente era amigo de infância, a gente conversava, mesmo ele tendo problema de fala, às vezes nem a família dele entendia o que ele falava, mas eu entendia. Então, pra mim sempre foi meio natural isso. Essa coisa de preconceito, pra mim, é uma coisa que eu não consigo ainda digerir direito, porque eu não consigo entender como, entendeu? É muito louco. Porque pra mim sempre foi comum. E eu entrei ali com esse desafio, cara. E que não foi fácil no começo, claro que não, porque é um mundo totalmente diferente, cara. E é um mundo que assim, ele te exige a ser sempre melhor. Não por você, mas por eles lá. Sim. Porque, que nem eu falo, a princípio como professor, eu peguei o boom das redes sociais, né? Então todo mundo tinha aquele interesse de conhecer o que era o Instagram, o que era o Facebook e tal, mas a grande maioria de lá tem a dificuldade, né? Só para ficar bem claro para o pessoal que às vezes não sabe, tá? Qual é o atendimento? Qual é o perfil do público que a APAE atende? Beleza, a APAE, primeiramente, para você passar para o atendimento na APAE, você tem que ter a deficiência intelectual. Certo. Né? Então, todos os nossos alunos, usuários e acolhidos da APAE são pessoas com deficiência intelectual. Né? E lá a gente atende diversas pessoas com diversas síndromes atreladas à deficiência intelectual, autismo, né? O pessoal as crianças com TEA, os nossos atendidos com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então a gente atende hoje lá nos seus diversos vamos dizer assim, em suas diversas características, hoje mais ou menos umas 370 pessoas. Certo. Então, todas com deficiência intelectual. Então, todas precisam ter um trabalho diferenciado. Né? Não é um trabalho que facilite, mas um trabalho diferenciado com que faça ela chegar naquele objetivo que você trabalha. E, às vezes, o objetivo da APAE não é aquele objetivo de você sair de lá com diploma de ensino fundamental, não. É basicamente um ensino para a vida.
que é o que a gente ensina lá. Então, para você ter autonomia, para você poder ter uma condição de vida melhor, tanto a família quanto o usuário, né? Então a gente passa esse trabalho. Eu, na época, como professor, eu fazia essa parte na área de informática. A PAI lá tem uma escola dentro da PAI, além dos atendimentos de saúde, de assistência, ela tem uma escola que atende mais de 350 alunos, né? Tanto com DI, tanto com autismo, né? E eu trabalhava nessa escola, então eu trabalhava na área de informática e tal. Como eu tinha uma certa aptidão para informática, e vocês veem que eu gosto um pouco de falar, eu converso um pouco, então logo no começo eu já recebi uma função lá dentro da parte tanto de informática, mas da parte administrativa em si. Elaboração de fazer compras, algumas coisas que na época também a compra online estava estourando e tal. Então eu fui começando a ser atribuído com algumas funções. Eu saí da parte da escola, né, e fui trabalhar mais junto com a gestão. Certo. Né? Então hoje meu trabalho na PAI é basicamente junto com a gestão administrativa e a direção escolar, né, da instituição. Trabalho como agente administrativo realmente porque a minha função abrange todas as funções administrativas da PAI, além de coisas básicas, porque assim, você trabalha numa instituição que às vezes não tem não tem um recurso para se ter uma equipe gigantesca. Então você acaba sendo até um pouco polivalente, né? Até que eu falei para vocês. O dinamismo tem que ser... Sim, cara, você tem que ser... Por isso que eu sou dinâmico desse jeito. O cara que tava falando de música, agora eu tô falando de pessoa com deficiência. Mas é isso, a gente tem que ser assim. Eu acho que até na vida a gente tem que ser assim. E lá é assim, cara. Então eu comecei lá, hoje eu atuo na parte administrativa. E, cara, eu vejo a PAI para mim como uma missão de vida também. Porque normalmente a gente vê pessoas que trabalham na área social e sempre com alguma outra questão atrelada. Eu entrei na PAI como Gabriel e sou o Gabriel da PAI hoje, né? Mas pelo meu trabalho e pelo resultado dele. Qual é o resultado dele? É a satisfação de quem está lá dentro. É a molecada, são as crianças, são os atendidos da PAI. Porque lá, cara, na grande maioria das vezes na vida dessas pessoas, porque eu estou falando mais da parte social, porque é a parte que mais me cabe também, né? Porque até por conta da minha formação e também pela minha convivência diária com os alunos da PAI, né? Porque é uma coisa que eu acho muito importante nisso tudo, porque se não fossem eles, a gente nem existiria ali, né? E eu acho que é eles que a gente tem que valorizar muito ali. Então, o Gabriel profissional, ele batalha sempre ali dentro da PAI para se fazer o melhor, para que nem você sabe, as festas que a gente vai, que a gente tá sempre correndo atrás, botando a cara ali, né, cara? Porque que nem eu falo, para você colocar a sua cara e conciliar o seu nome com uma instituição do peso que a PAI de Várzea tem hoje, é uma responsabilidade gigantesca, cara. Porque quando você pisa fora da PAI, não adianta, eu não sou o Gabriel da música. Sim. Eu sou o Gabriel da PAI. Com certeza. Então, os atos que eu tenho ou deixo de ter são atrelados com o profissional. Então a gente tem esse peso muito grande, que eu lembro muito o Juvenal, que às vezes o pessoal conhece o Juvenal como político e tal, eu conheço o Juvenal como pessoa também, né? Desde moleque, a gente mora aqui no bairro e tal, e ele sempre falou isso pra mim, ele falou, Gabriel, agora você não é mais o Gabriel Cardoso, você é o Gabriel da PAI, porque isso é uma coisa que vem, que nem o Juvenal da PAI, a Sônia da PAI, aqui em cima, a dona Sônia, todo mundo tem essa que se destaca ali dentro e que leva esse nome, você é referenciado. Então, se a PAI é uma instituição de excelência, você tem que seguir essa cartilha, até na tua vida, porque você acaba se referenciando, e principalmente para a molecada. Lá, uma coisa que eu acho muito legal, falando desse lance dos Beatles, é que até hoje lá tem a molecada que vem, tipo assim, acha uma reportagem no jornal e vem me trazer, fala, é o John Lennon, filho. Entendeu? A gente acaba virando referência. Sim. Né? Que nem tem um ex-aluno nosso, que é um baita do orgulho que eu tenho, que é o Bruno, certeza que ele vai dar. Eu dou nome porque esse precisa mesmo. É um baita de um desenhista, trabalha na DHL hoje. É um cara que você vê assim, você fala, velho, é o resultado do trabalho, cara. E não é só o trabalho didático, pedagógico, né? Tem o trabalho
de reconhecimento como pessoa. Sim, também. Tem toda uma equipe por trás. Com certeza, tem todo o trabalho das psicólogas, da terapeuta ocupacional, dos físios, dos médicos que atuam ali, do pessoal da escola, dos professores, da gestão de todo mundo. E uma coisa que o Luiz, que é nosso diretor ali, ele fala que ali quem trabalha na paz são todos educadores. Educador e professor tem uma grande diferença, mas não tem uma grande diferença. Todos são educadores, todos têm que ensinar de alguma forma a eles. Tipo assim, ser uma referência para eles. Então, todo mundo que está ali é uma referência. Por quê? Porque, para a molecada, isso eu falo porque eles já me falaram isso, eu não estou falando por mim. Eles gostam de estar ali. Ali, às vezes, é o único lugar que eles são... acolhimento, né? Que eles são reconhecidos como são, como seres humanos comuns. Não é porque é deficiente que é diferente. Eu acho que esse ente aí, acho que só é parecido entre as duas palavras, porque, como eu te falei, para mim são pessoas comuns que precisam de uma atenção um pouco maior, sabe? Tipo assim, se a gente pensasse neles como integrantes da sociedade dessa maneira, talvez esse papo de inclusão já teria sido coisa do passado. Mas, infelizmente... Você falou uma coisa que um outro convidado que nós tivemos aqui, que foi a Irene, comentou algo parecido sobre esse lance de inclusão. Na verdade, a inclusão só existe porque existe a exclusão. Então, a gente insere um contexto de inclusão, na verdade, numa sociedade onde, naturalmente, todos deveriam já estar inclusos, porque... Na predisposição de uma sociedade existem pessoas diferentes com características diferentes. Então não faz sentido ter um conceito chamado inclusão. Não deveria existir. Eu não sou igual a você. Sim. Você não é igual a mim. Tudo bem que nós temos a nossa integridade física e tudo mais. Mas, gente, o mundo deveria ser adaptado ao ser humano, seja ele qual for. Na verdade, a gente não tem, que nem eu falo, o direito básico da Constituição Federal é o direito de ir e vir. Ponto. Todo mundo tem o direito. Deveria, mas não tem. É por isso que a gente está aqui. Por isso que a APAE existe. A APAE existe hoje basicamente para a defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência. E fala pra gente, olha, qual que é o grande desafio de você trabalhar numa instituição de referência como a APAE, porque hoje a APAE de Várzea Paulista é uma instituição de referência. Onde você for e falar do tratamento de pessoa com deficiência, nas suas diversas patologias, a gente tem a referência de APAE. Qual é o grande desafio de trabalhar com uma instituição desse porte, com o tamanho que ela tem, com a quantidade de assistidos que tem, diante da diversidade das patologias, das síndromes, individuais, porque elas se manifesta de maneira muito subjetiva entre um e outro. A pessoa que é autista não é do mesmo jeito. Sim. Né? Não é como você ter um câncer de intestino, por exemplo, que tem características comuns. O autismo se manifesta de maneira muito diferente entre uma pessoa e outra. Como que é isso? Cara, às vezes eu paro para pensar também. Nossa, porque... Primeiro, você como pessoa, você tem que ter a tua cabeça inteiramente aberta para tudo que você tiver que receber. Porque você não adianta você chegar com teoria, às vezes, tipo uma teoria definida e tal, que justamente cada um. Então, eu acho que ali, o principal que tem, que eu acho que é o que deixa tudo isso menos tenso, é a capacidade de quem trabalha ali dentro. Porque... Quem trabalha ali, pelo menos quem começa a trabalhar ali, não só começa a trabalhar ali, ele passa por uma preparação interna que ele também consegue contextualizar tudo isso como uma diferença que cada um tem, entendeu? Dentro da sua síndrome, dentro do seu espectro, seja ele qual for, a pessoa ela já é preparada por uma equipe que lá tem, com psicólogas, com assistente social, principalmente a equipe de psicóloga, a equipe da área da saúde, né? Então, a APAE ela está sempre aprimorando não só os seus métodos de atender, mas quem atende, né? Então, para você saber lidar com uma criança com deficiência, ou uma pessoa com deficiência, ou qualquer outra relacionada, você tem que passar por uma capacitação. Uma coisa muito importante, Kleber, que é legal de falar, até falando dessa relação,
todos os profissionais da PAI que lidam tanto com a educação quanto tanto com saúde são profissionais especializados, né? Então ali atuam no mínimo pessoal, vamos dizer assim, com um nível universitário de pós-graduação. Sim. Então são todos especializados, todos os professores, principalmente por um exemplo, professores do autismo, todos têm cursos, alguns com cursos internacionais na área. Então são pessoas que já estão preparadas para isso e que entendem esse mundo como funciona e que também capacitam quem chega para esse mundo. Perfeito, olha que nem interessante. o Gabriel, quando chegou na PAI com 21 anos, ele não foi colocado basicamente, que eu lembro que até hoje, quando eu entrei na PAI, a primeira, vamos dizer assim, contato que eu tive foi com um menino que ele basicamente me xingou de todos os nomes, com todas as letras do alfabeto, assim. Hoje em dia, mano, você precisa de ver. Nossa, a gente hoje em dia. E aí depois, ele meio me dizer que ele me testou. Ele me falou. Eu te testei para saber até onde você chegar. E rola isso lá. Não só lá, porque a gente faz isso também com as pessoas. Porque eles queriam ver até onde eu chegaria e até onde eles teriam espaço comigo. E eles quebraram a cara. Porque eu sou tranquilo, velho. Sou de boa, você pode... Eu até brinco com eles quando eu era professor. Eu falei, vocês têm medo? Ele falou, eu tenho medo de te ver nervoso, porque eu nunca te ver nervoso. Eu falei, então continua. Então eu até brincava assim, porque vai ser difícil. Mas, cara, esse respeito, e às vezes eu chegava neles mesmos e falava, isso é uma coisa minha, tá, gente? Não é coisa que eles trouxeram, é uma coisa que traz de mim. Eu me equiparo. Eu nunca vou ser superior a ninguém. Isso é Gabriel Vida, tá? Não é só a PAI, não. Eu me equiparo. Eu nunca vou querer ser melhor que você. Mano, pra quê? Se a gente pode chegar num contexto junto, entendeu? Como professor, eu acho que falta... Isso é um conceito meu também. O professor, ele tem que entender que ele não é um ser superior, cara. Ele só precisa passar aquilo que ele assimilou a vida inteira dele pra frente. Pra que ele ficar guardando aquilo com ele? Pô, que gostoso é fazer isso. E ter alguém te ouvindo... é melhor ainda, entendeu? Então você tem que valorizar aquela pessoa que te ouve mais do que você mesmo, entendeu? E eu sempre falei isso pra eles, pros moleques lá, pros que eu davam aula, pros que eu conheço, eu falo, ó, eu não sou melhor que ninguém, inclusive eu tô aqui pra aprender com vocês, então o que vocês puderem me ensinar, e assim que eu consegui, tipo assim, pelo menos o meu objetivo maior, que é ter uma relação muito sadia e muito humana com eles, entendeu? Tipo assim, se hoje eu sair na PAI, eu vou falar assim, Kleber, tô realizado, cara. Porque a molecada sabe meu nome. Aí você vai me perguntar, como assim sabe meu nome? Tem moleque ali que não sabe o nome do pai. Mas sabe meu nome. Tem moleque que passou por N coisas aí, cirurgias e tal, perdeu memória, olhou pra minha cara, que a gente brinca e tal, e fala assim, viagem. Lembrou de mim. Falei, puta, cara, eu sou importante na vida desse moleque. E que nem eu falo, uma coisa que eu aprendi com o Luiz e que eu difundi pra mim mesmo. Eu sei o nome de todo mundo. Lá. Dos moleques, dos alunos, das meninas, de todo mundo. Eu falo moleque, eu generalizo todo mundo. Mas por quê? Eles sabem o meu nome. A minha obrigação é saber o nome deles. A minha obrigação como ser humano, pra terem eles como ser humano também, do mesmo jeito que eles me têm, é saber o nome deles. Eu acho que é o básico de tudo. Por quê? Se ele lembra meu nome e eu lembro o nome dele, é um jeito de eles falar assim, pô... Eles se sentem valorizados, se sentem parte integrante. Exatamente. Né? E é isso que é o meu lance lá na PAI, além de todo o trabalho, né? Foi o que eu falo pra você, cara. Trabalha-se bastante, mas... essa retribuição é que é o difícil, assim, de você encontrar num trabalho comum, num dia a dia e tal, aí que você vê, tipo, que nem eu que lidava com o computador. O computador nunca chegou pra mim um dia e falou assim, obrigado por você ter me ensinado tal coisa, entendeu? Mas é o que eu acho legal pra caramba e é o que eu sempre faço, cara, que nem eu falo, eu tô ali na PAI pra ser a PAI pra eles, assim, entendeu? Não só pra fazer um nome ou querer se colocar em evidência de alguma forma. Isso eu quero com a música. Talvez um dia, quem sabe. Mas na PAI, enquanto o Gabriel estiver sendo um cara bacana para todo mundo que está ali dentro e fazendo o serviço acontecer de uma maneira bacana também,
Eu tô ali, cara. Perfeito, Tô maravilha. ali. E olha, eu vou falar pra você, a gente tá, sei que tá acabando aqui, nosso horário tá apertando, mas eu quero relatar o seguinte, a Pai realmente, o que o Gabriel tá falando, você que tá em casa, só pra você saber, é realmente tudo isso e muito mais que ele ainda não falou, tá? Ele tá sendo bastante ponderado no que faz. Eu sou muito suspeito a falar porque meu filho, né, meu filho mais novo, o Gabriel conheceu muito bem, né? Ele passou por lá e teve uma evolução que só aconteceu porque estava lá, assistido e acompanhado pelos profissionais da Pai. E lá ele teve todo o acolhimento, teve todo o atendimento, teve toda a atenção, e até hoje ele não sendo mais um usuário da Pai, até hoje nós temos livre contato com os profissionais da Pai, naquilo que a gente tem dúvida, naquilo que eu e minha esposa temos incertezas, que temos, não sabemos por qual caminho, a gente ainda tem essa orientação extra, né? Então acho que é uma instituição fabulosa e que ela faz a diferença na vida do usuário, do assistido, na vida da família e na sociedade, porque quando ele volta para a sociedade, ele já está diferente, está ambientado, é outra pessoa. E digo mais, fica a dica para você que é pai, precoce, o quanto antes melhor. Quanto antes melhor, não é, Gabriel? Sempre, cara. Eu falo, eu acompanhei a evolução dele, a sala da terapeuta ocupacional do lado da minha. Então eu via ele toda vez, assim, passando. E é legal isso, cara, porque, tipo, às vezes a gente vê filho de amigos nossos, às vezes chegando lá, e muitas vezes a gente se sente na obrigação de chegar e falar, cara, tranquilo, não é tudo isso não, cara. Falei, calma que vai passar, que nem você passou por isso, tem muita gente que passa por isso, mas a gente, além de tudo, que nem a Pai tem essa característica de cuidar e de atender os usuários, os alunos, os assistidos, mas tem esse lance com a família. Eu acho que a base de tudo da Pai, que todo mundo sabe, falando tecnicamente, é a assistência social, mas a base de tudo, que estrutura tudo e que faz com que um atendimento seja efetivo, é a família. Fantástico. É eles que têm que estar junto com a gente. Porque não adianta eu chegar, por exemplo, que a gente fala às vezes, só um apontamento, às vezes a gente vai fazer um projeto, eles fazem lá na escola, alimentação saudável, aí eles fazem uma alimentação saudável, vão fazer um bolo de banana. Às vezes ele não tem isso para comer na casa dele. Por isso que antes de fazer um projeto desse, o professor, a assistente social, eles fazem um trabalho para se chegar na condição social dessa família, para que você também não frustre ele por causa dessa condição. Tipo, só ali ele vai chegar na mãe dele e falar, eu quero um bolo de banana. A mãe dele fala, não tem isso para comer em casa. Entendeu? Então tem todo esse trabalho deles, com os alunos e com a família também, porque um tratamento sem o acompanhamento da família, por exemplo, é aquele negócio, é a mesma coisa que você querer correr uma maratona com uma perna quebrada, né? Não adianta você vai até você forçar a outra perna, ela vai quebrar também. Então é melhor você estar com as duas fortalecidas para que o trabalho seja efetivo no final, na linha de chegada. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. Para concluir, Gabriel, fala para lá. nós qual é a maior demanda hoje da Pai. E você, não, fala primeiro a sua maior demanda que eu vou fazer um pedido especial depois para você. A minha? A maior demanda hoje da Pai, qual que é a maior necessidade? Pessoa que é empresária, que tem seu comércio, tem seu negócio, o que ele pode estar contribuindo para a Pai? Cara, olha, a gente sempre bate nessa tecla, que nem... Tudo é bem-vindo, cara, sempre muito bem-vindo, a gente precisa sempre, a gente tem muito evento na Pai, a gente atende muita gente, uma questão que pega muita gente além de tudo eu sou responsável pelo setor de compras da Pai, eu até brinco, tudo que tá ali dentro passou por mim, então, cara, é necessário, tem que estar ali dentro, tá ali dentro. Material de limpeza é uma coisa que a gente, acho que para todo mundo é muito complicado, a gente tem um gasto muito grande. E a maioria das empresas que se oferecem algumas campanhas para material de limpeza e higiene pessoal é uma coisa que sempre ajuda a instituição. E as parcerias dos nossos eventos que a gente está fazendo, que nem a gente... Uma coisa que eu falo agora como comprador da Pai também, que é uma das funções que eu sou atribuído lá. Eu faço questão, é uma coisa de tradição da instituição. Valorizar e fomentar o comércio da cidade.
né? Então a maioria dos nossos fornecedores da PAI, desde a impressora, da empresa que a gente loca impressora, ao mercado, que é o mercado do nosso bairro, a gente compra a alimentação dos funcionários da PAI, a gente compra de um mercado do nosso bairro, as compras de atacado para a nossa cozinha é feito em supermercado da nossa cidade, então a gente tenta fomentar o comércio da cidade ao máximo, a gente não sai daqui a não ser que foi extremamente necessário, a não ser que tem que comprar alguma coisa em alta escala, alguma coisa médica e tal, mas que nem a nossa parte cirúrgica, por exemplo, é comprada na cidade. Então, quer dizer, a PAI Várzea Paulista, ela também ajuda a fomentar o comércio da cidade, né? E uma coisa que a gente sempre fala, então, a gente sempre pede que o comércio também nos ajude de alguma forma, né? Seja ele com uma campanha, a gente tem a campanha do Sócio Apaixonado, que é uma campanha de arrecadação que a gente tem a partir de R$30 por mês, que também tem uma ala especial para o comerciante para fazer essa ajuda, e diversas outras formas que vocês podem encontrar ou de alguma forma que te toque, tudo é bem-vindo e tudo vai ser muito bem aplicado no trabalho que lá é executado, e as portas estão abertas para quem quiser ver, né? Tem a rede social, tem vídeos, tem a própria PAI, quem quiser conhecer, é só bater lá e quero ver como funciona, vamos lá que a gente acompanha. Maravilha, beleza. Então, você que está em casa, seja pessoa física, seja empresário, seja empreendedor, dono de um negócio, dono de uma microempresa, bate um papo lá com o Gabriel, conhece a PAI, vai conhecer realmente, eu garanto, é uma instituição de qualidade, de prestação de contas, de responsabilidade, e não é à toa que ela tem quanto tempo de serviço? 38 anos. 38 anos, uma instituição que tem 38 anos atendendo com excelência, não tenho o que falar. Com certeza ela desenvolve um trabalho de garantia, de responsabilidade e de entrega de serviço para a comunidade. Então, realmente, ajudem, contribuam. Entrem lá no site, procurem saber. Tem uma série de eventos, tem jantar, tem pastel, tem um monte de coisa. O povo gosta de fazer festa pra caramba. Bastante. E tem as campanhas, ajude, colabore, participe, porque é uma instituição que realmente vale a pena. E traz aquilo que a gente traz no nosso contexto do programa, que é sustentabilidade econômica, sustentabilidade, preocupação com o meio social, essa coisa de atuar junto à comunidade é muito importante e tem tudo a ver com a nossa proposta, tá certo? Gabriel, mano, tudo muito lindo, obrigado, né? Putz, que isso, eu que agradeço. Muito obrigado. Que delícia. O tempo foi curto para nós. Eu falo muito. Foi curto demais. Olha, muito obrigado pela sua presença. Que honra. A gente nem falou do nosso convívio ao longo da vida. A gente é amigo da época do rock and roll. Pois é. Anos. Uma coisa que eu acho muito louca que aconteceu com o Kleber, com a gente. Eu fui no show do Metallica em 2010. Do nada, assim, no meio de todo mundo. 50 mil pessoas no Morumbi. Sentei do lado da arquibancada, a hora que eu olho pro lado, tava lá o moço sentado do meu lado. Olha só, eu curti o Metallica em 2010 no Morumbi. Pois é. Aquele dia o estádio tremeu, hein, cara? Tremeu, o show tremeu. Sepultura primeiro. Sepultura do Alex, né? Tocando aquele do Laranja, legal pra caramba. Demais. Mas é amigo das antigas. Acompanhe nossa programação. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos. Compartilhe, comente e siga a gente, beleza? Grande abraço, Gabriel. Obrigado mais uma vez. Grande abraço, valeu. Galera. Obrigado.